A palavra de Deus nos ensina que o Espírito Santo é quem nos dá sabedoria. É o Espírito Santo quem nos dá estratégia, nos dá direções, nos guia em todas as coisas. Então eu gostaria que nesse mês de junho você entendesse que, seja qual for a sua necessidade, tudo é concedido por meio do Espírito Santo. Não importa qual seja o seu problema, a sua crise ou o que nós enfrentamos, tudo o que nós precisamos é do Espírito Santo. Amém? Nós também aprendemos que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo ela não é uma força poderosa que age. Não, o Espírito Santo ele é o próprio Deus. Então existe o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. E o nosso relacionamento com o Espírito Santo tem que ser dessa forma. O Espírito Santo é uma pessoa e ele deseja, ele quer que nós tenhamos com ele um relacionamento. Então eu gostaria que nesta manhã, você, ao ouvir sobre os dons, que é isso que eu vou falar hoje, sobre os dons do Espírito Santo, você pudesse perceber que esses dons nada mais são do que ferramentas que o Senhor coloca nas nossas mãos para nos abençoar e assim nós também abençoarmos outras vidas. Tudo aquilo que Deus nos concede, tudo aquilo que Deus te dá, Ele te dá para que você desfrute, para que você seja abençoado. Mas ao mesmo tempo, tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos e nos abençoa, irmãos, sempre tem um objetivo de abençoar outras vidas. É assim com a sua profissão, é assim com os seus dons espirituais, é assim com o recurso financeiro, é assim talvez com a sua profissão. Tudo aquilo que Deus coloca nas suas mãos tem o objetivo de te abençoar. Não é assim? Você trabalha e você tem um retorno financeiro. Mas entenda que as pessoas que você está ali servindo, elas estão sendo abençoadas. Então é sempre uma via de mão dupla. Tudo aquilo que Deus me dá eu desfruto, eu sou abençoado, mas precisa alcançar outras vidas, abençoar outras vidas. Então entende que tudo aquilo que Deus nos concede é sempre para nos abençoar e abençoar outras pessoas. Eu gostaria de te conscientizar e nos conscientizarmos nessa manhã sobre a necessidade dos dons e a importância dos dons que o Espírito Santo nos concede. Agora, o Espírito Santo ele não nos concede nada que nós não venhamos pedir. A palavra de Deus diz que tudo que nós recebemos é porque nós pedimos. Jesus disse lá em Mateus 7,7: pedi, dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e a porta lhe será aberta. Tudo o que nós recebemos é porque nós pedimos. Não tem como nós simplesmente desejarmos algo se nós não pedirmos. Não é assim? Vale o mesmo para os seus sonhos. Às vezes uma pessoa cheia de sonho, cheia de expectativa, mas se você só sonha, eu tenho um sonho, pastor, mas você não faz nada, não age, não tem um caminho, não tem um propósito, não tem uma direção, não tem um meio pela qual esse sonho seja realizado, ele sempre vai se tornar um sonho. Eu tenho um sonho, eu tive um sonho, e você vai morrer dizendo, eu tinha um sonho. Mas quando nós saímos dessa teoria, eu tenho um sonho e vou para a prática, o que eu vou fazer para alcançar? Eu entendo que o melhor caminho sempre é orar, porque no orar, se Deus não fazer de forma sobrenatural, miraculosa, Ele vai nos dar caminhos, Ele vai nos dar meios, Ele vai nos dar estratégias. Por isso que tudo na nossa vida começa com oração. Porém que quando pagãos, vocês eram atraídos e levados para ídolos mudos. Verso 3. Pode passar o verso 3. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Sabe o que Paulo está nos ensinando aqui? Que os dons do Espírito, o fluir do Espírito, ele nunca vai ser passivo. O agir do Espírito nunca vai ser possível na vida de uma pessoa passiva. A pessoa passiva é aquela que está sempre esperando os outros fazer por ela. Eu conheço muitos maridos assim, que fica esperando a mulher fazer por ele. O mundo está acabando, as coisas estão acabando dentro de casa e ele está esperando a mulher fazer. Da mesma forma, muitas vezes é a mulher. O casamento está acabando, a família sendo destruída e alguém precisa fazer alguma coisa. Isso significa que o Espírito Santo ele age, mas ele não age tomando a nossa consciência. Ele não age, como que eu digo, fazendo de nós um fantoche. O verso 2 disse que é diferente de como nós éramos antigamente. Volta ao verso 2, por gentileza. O texto diz que antes nós éramos levados por ídolos mudos, ou seja, nós éramos conduzidos dessa forma. Nós esperávamos que alguém fizesse alguma coisa. Eu não sei se você já teve a experiência, a minha família veio de uma origem espírita e eu sei muito bem como que o inimigo age para poder controlar a vida de uma pessoa.
Primeira coisa que esses demônios vão fazer é levar a pessoa a uma passividade. Passividade. Enquanto mais essa pessoa ficar passiva, né? Ela se esvaziar ali, a sua mente, ficar quieta, passiva, mais o espírito maligno tem domínio sobre ela. Então entenda que o Espírito Santo ele é o oposto. Se para que um espírito maligno possua uma pessoa, essa pessoa tem que estar de forma passiva, o Espírito Santo, para que ele te use, você precisa ser uma pessoa ativa. Amém? Porque o Espírito Santo não vai tomar a sua consciência, ele não vai tomar a sua boca. É você que faz, é você que age, o Espírito Santo coopera com você. É você que fala em outras línguas e o Espírito Santo coopera com você. É você que ministra a cura e o Espírito Santo coopera com você. É você que dá ordem aos demônios e o Espírito Santo coopera com você. Isso vale para tudo, porque nós não somos tomados, possuídos pelo Espírito. Nós somos inspirados. Nós somos conduzidos de forma que ele sopra, ele impele, mas ele nunca obriga, ele nunca possui, ele nunca controla. Então é importante você olhar para o Espírito Santo e entender como que ele é. Só que no verso 4, projeto verso 4, em diante, o texto diz o seguinte, vamos ler até o verso 6. Há diferentes tipos de dons, mas um mesmo Espírito. O verso 5 diz, há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Verso 6, há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. O verso 4 diz que há diferentes tipos de dons, que é isso que nós vamos conversar um pouquinho aqui hoje. Eu quero compartilhar essa palavra falando sobre os dons espirituais. Na Bíblia há 3 tipos de dons. Há os dons ministeriais, há os dons espirituais e há os dons de serviços. São todos dons concedidos pelo Espírito Santo, mas cada um com um papel. Esse texto de 1 Coríntios 12 fala sobre os dons espirituais. Se você pega Efésios capítulo 4, verso 11, vai falar sobre os dons ministeriais. Se você pega Romanos 12, vai falar sobre os dons de serviço. Hoje eu gostaria de falar sobre os dons espirituais e a sua importância na sua vida e no edificar da vida da igreja. O verso 7 diz que, projeta lá o verso 7, diz que a cada um, porém, o dom é dado, ou a manifestação do Espírito é dada, visando um bem comum. Então entenda que todo dom, ele é concedido visando a coletividade, é visando o bem coletivo. Então o dom que você receber vai ser uma bênção na sua vida, mas vai ser na sua esposa, no seu esposo, nos seus filhos, no seu ambiente de trabalho, na sua célula, na sua igreja. Aonde você estiver, esse dom, ele vai abençoar a vida, ele vai abençoar pessoas de forma comum, de forma coletiva, que vai simplesmente transbordar sobre a vida de outra pessoa. Do verso 8 ao 10, ele vai enumerar os dons, que é aqui que eu quero dar ênfase. O texto diz que a um pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria, se referindo ao primeiro dom. A outro pelo mesmo Espírito, verso 8, a um pelo mesmo Espírito é dada, volta lá no verso 7, por gentileza. A cada um é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. A um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, verso 9. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, os dons de curar, pelo mesmo Espírito. A outro, poderes para realizar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espírito. A outro, variedade de língua. E a outro ainda, interpretação de línguas. Amém? Pela palavra do Senhor. Eu gostaria que você olhasse para esses dons que é concedido pelo Espírito Santo. A gente vai separar ele em 3 classes, mas é só para facilitar o seu entendimento. Há 3 classes de dons espirituais. São os dons verbais, são os dons de revelação e são também os dons de milagres, de coisas extraordinárias. Então, essa primeira classe de dons, talvez verbais, ele se resume em 3 tipos de dons. São os dons de línguas, os dons de interpretação de línguas e os dons de profecias, ou o dom de profecia. Pastor, o que significa cada um desses? É importante você entender que o batismo com o Espírito Santo, ele sempre é manifestado, e ele sempre foi manifestado com falar em línguas. Quando o Espírito Santo foi derramado em Atos, ali no dia de Pentecoste, o texto diz que todos falaram em outras línguas e profetizaram.
que cada um entendia em sua própria língua. Ou seja, se em Babel houve uma confusão das línguas, o derramar do Espírito trouxe novamente a unificação das línguas. Por mais que, talvez, para quem não tenha interpretação, parece uma palavra que não se compreende, nenhuma língua ela é incompreendida, mas ela é entendida pelo Espírito Santo. Quando nós falamos do dons, ou do dom de línguas, da variedade de línguas que a palavra de Deus diz, 1 Coríntios capítulo 14, verso 4, diz que esse dom, o falar em outras línguas, é um dom para edificação pessoal. O texto diz assim: quem fala em línguas edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. Eu entendo que o dom de línguas, ou os dons de variedades de línguas, ele tem que ser um dom que todo cristão precisa ter. Se você é uma pessoa que ainda não teve essa experiência de ser batizado com o Espírito Santo, ou de falar em línguas, tem muitas pessoas batizadas com o Espírito Santo, mas por medo, por falta de entendimento, ele não fala em outras línguas, ele não acha isso importante, ele não acha isso necessário. Eu gostaria de convencer você nessa manhã a buscar o dom de línguas, e você entendesse o valor desse dom para a sua edificação pessoal. O texto diz que ele é para edificação de si mesmo, uma edificação pessoal. Então o que isso significa? Então ele é um dom que primeiramente ele vai me abençoar. Então quando o Senhor Jesus nos concede esse dom, ele é uma forma da gente se conectar com ele, de forma mais, talvez clara, de forma mais objetiva e mais prática. Eu tenho certeza que todos vocês, assim como eu, passam por momentos de frieza espiritual. Sabe aquele momento que você para orar e você não tem força para orar? Sabe aquele momento que você fala, tudo que eu queria aqui é passar meia hora orando, mas você não tem força para orar? O dom de língua é uma ferramenta que nesse momento, se você tem ele, se Deus te conceder, você vai começar a orar em línguas, você vai começar a falar em línguas e o teu espírito vai aquecer. E toda aquela frieza, toda aquela distância, aquela separação que você estava de Deus, há uma conexão. É como o interruptor que você aperta e há uma conexão. A energia passa, liga, acende e você passa assim a ter aquele vigor, aquele fervor, aquela unção, você sente a presença de Deus novamente, você se vê conectado com Deus novamente. Amém? Então eu gostaria que você entendesse o quão importante é esse dom. Às vezes ele é desprezado, em certas igrejas ele é super valorizado, mas em outros ele é desprezado. E nós não podemos nem supervalorizar, nem superestimar, mas nós precisamos dar o devido valor. Então entenda que o falar em outras línguas é uma ferramenta que o Espírito Santo nos dá para que nós não perdamos essa conexão com Ele, para que nos momentos de dificuldade espiritual nós sejamos fortalecidos. Então eu entendo que esse dos dons é um dom que você não pode abrir mão. De todos os 9 dons que nós vamos mencionar aqui, todos os 9 estão disponíveis. Diga assim: o Senhor Jesus deseja que eu tenha todos esses 9 dons. Você sabe por quê? Pensa comigo, o Espírito Santo habita em você, amém? Então se o Espírito Santo habita em você, ele é portador de todos os dons. Então não há o porquê, se você pedir, se você desejar, ele negar algum desses dons. Então se o Espírito Santo habita em você, é importante você entender que todos os dons estão disponíveis para você. Agora é importante você entender que ao usar o dom de línguas, ele pode ser usado de 3 formas. Ele pode ser usado para profetizar é necessário que haja intérprete. Ele pode ser usado na oração, como eu disse para vocês, e ele pode ser usado também no louvor. Você pode cantar e louvar também em outras línguas. Agora, para profetizar, é necessário que haja a interpretação. Atos capítulo 2, verso 4, diz que no momento em que o Espírito Santo foi derramado, o texto diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo permitia que se expressasse. Em todos os lugares, em Atos dos Apóstolos, quando alguém, irmãos, foi cheio do Espírito Santo, eles falaram em outras línguas. Todos os irmãos, todas as pessoas que foram batizados com o Espírito Santo, que foram cheios do Espírito Santo, a primeira evidência era o falar em outras línguas. Por isso que você não pode abrir mão. O sinal de que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo, é o manifestar, é o falar em outras línguas. 1 Coríntios capítulo 14, verso 15, Paulo, ele falando sobre esse dom, ele diz que nós devemos orar e cantar no Espírito. Ele diz, então o que farei? Orarei com Espírito, mas orarei também com entendimento.
Cantarei com o espírito, mas cantarei também com o entendimento. Aqui ele está falando da oração e do louvor em línguas. Paulo também nos ensina, no verso 22 do capítulo 14, que o falar em línguas, presta atenção nisso, é muito importante, que o falar em línguas, ele é um sinal para aqueles que não creem. O texto diz, portanto, as línguas são um sinal de condenação para os descrentes, não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. O texto diz que quando nós falamos em outras línguas, esse é um sinal para aquele que não crê. Porque ele vai olhar para aquilo e vai achar aquilo, fala assim, não é comum isso não é natural, isso é sobrenatural. Agora, o que é importante a gente entender? Que as línguas, elas podem ser interpretadas, não traduzidas, mas elas podem ser interpretadas. Traduzir é uma coisa, interpretar é outra. Traduzir é quando nós traduzimos de forma natural, com o nosso intelecto, com a nossa mente, com o nosso conhecimento natural. Agora, a interpretação é algo que é dado também pelo Espírito. É algo que se entende, que se percebe pelo Espírito, não de forma natural. Então, entenda o seguinte, o primeiro dom que eu incentivo você a buscar e pedir é o dom de línguas. Porque ele é uma evidência de que você está cheio do Espírito Santo. Quando alguém está cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que vai vir dentro de você, na vida de uma pessoa, é o desejo, a necessidade, a vontade e o fluir do falar em outras línguas. Porque essa é a conexão perfeita com o Espírito Santo de Deus. Não significa que você não tem o Espírito. Pastor, não fala em língua, então não tem o Espírito. Não é disso que eu estou dizendo. Se você nasceu de novo, você é salvo, o Espírito Santo habita em você. Mas enquanto mais você busca, mais cheio do Espírito Santo você fica, mais dons você recebe e mais o fluir dele acontece na sua vida. Então eu estou falando aqui do enchimento, da plenitude do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Amém, amados? Agora, é importante que vocês entendam que, além do dom de falar em outras línguas, há um dom semelhante nesses dons verbais, que é o dom de interpretação de línguas. Em 1 Coríntios 14, verso 5, Paulo diz assim, desejo que todos vocês falem em línguas. Esse é o desejo do apóstolo Paulo, amém? Então precisa ser o seu desejo também. O desejo de Deus é que cada um de nós falamos em outras línguas. Mas ele diz, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Então, se você recebe o dom de línguas, você é edificado individualmente. Mas quando você recebe o dom de interpretar, outras pessoas serão edificadas. Eu não sei se você já teve essa experiência, de ver alguém falando em outras línguas e outros interpretando. Eu já tive essa experiência. Quando a gente permite que a igreja flua nesse ambiente, começa a acontecer isso. Agora, entenda que para profetizar em línguas é necessário que haja intérprete. O verso 13 diz que nós devemos orar. Ele diz, por isso quem fala em línguas, ore para que possa também interpretá-las. Então por isso que é importante você entender o valor de você orar e de você pedir os dons. Então ele diz, olha, se você tem pedido para falar em outras línguas, quando você receber, peça agora a interpretação. A ideia que Paulo está dizendo é, não pare até você ter sobre você todos os dons do Espírito Santo. Então se você receber o dom de línguas, você vai ser edificado pessoalmente. Mas quando você recebe a interpretação, você vai conseguir edificar outros. Porque você vai para um outro nível agora de entender o que aquela pessoa está falando em língua significa. Quais são as verdades que aquela pessoa que está ministrando, falando, orando ou profetizando em línguas significa. Amém? Então eu quero incentivar você que já fala em línguas a buscar o dom de interpretação, para que você possa também, através desse dom, edificar a vida de outras pessoas. O último dom, do dom verbal, é a profecia. E quando eu falo aqui de profecia, 1 Coríntios capítulo 14, verso 3, fala qual é o papel da profecia. Então nós falamos aqui primeiro do falar em outras línguas, nós estamos falando também do interpretar línguas, e agora Paulo está falando do profetizar. Ele diz, mas quem profetiza, o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Sabe o que isso significa? Se você vai para o Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento eram completamente diferentes hoje. No Antigo Testamento, o profeta bom, presta atenção nisso, no Antigo Testamento, o verdadeiro profeta era o profeta que profetizava maldição. Era dever dele profetizar maldição, porque um profeta se levantava no Antigo Testamento quando o povo se corrompia, quando o povo pecava.
Então se levantava o profeta e dizia: vai acontecer isso e isso com vocês. E em todos os casos eram maldições. Só que na nova aliança, a profecia da nova aliança é o contrário. O profeta que profetiza a maldição é um falso profeta. Por isso que quando alguém vir e lançar sobre você uma profecia maldita, ou uma profecia que vai te colocar debaixo de maldição, tem que ser rejeitado imediatamente. Porque o profeta da nova aliança, agora ele ministra debaixo da graça. Porque o papel da profecia é o quê? É edificar. Quando eu falo de edificar, eu falo do quê? De agregar, não é assim? De você ser abençoado. Depois ele diz, é um profeta também que vai encorajar. Em algumas traduções aqui estão exortar, mas a palavra exortar, ela significa encorajar. E a terceira palavra que usada é consolar. Em nenhum momento o profeta do Novo Testamento, ele tem o direito de lançar maldição, porque nós estamos numa nova aliança, e nessa nova aliança, o Senhor Jesus só nos abençoa, amém? Então quando nós falamos de profetizar, nós estamos falando de alguém com essa capacidade de encorajar, com essa capacidade de consolar e de edificar de uma forma inspirada. Quando nós falamos de profecia, profetizar, irmãos, não é pregar. O que eu estou fazendo aqui não é profetizar, é pregar, é querigma. A palavra profetizar, no grego, é uma outra palavra, que é você falar de uma parte inspirada da parte de Deus. Agora, no meio da pregação, tem profecia. Por exemplo, por que eu estou ministrando em todo esse mês de junho sobre o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo falou isso comigo. Você vai pregar todo o mês de junho, falando sobre o batismo e enchimento do Espírito Santo. Isso é uma palavra profética, inspirada, vindo diretamente da parte de Deus, amém? Mas quando eu pego a Bíblia, ensino, prego, isso é querigma, é pregação, é proclamação, é ensino, não é profecia. Profecia é quando você ouve ou recebe uma palavra vindo direto da parte de Deus. Isso pode ser vindo através de outras pessoas, ou direto da parte de Deus. Então entenda que profetizar é você falar de forma inspirada da parte de Deus, amém? Então ela serve para os momentos de fraqueza, às vezes de desânimo. Tem pessoas, às vezes, irmãos, que está com a fé abalada, desanimado. Eu vi alguém com a palavra profética, incendeia e encoraja o coração dele. Então o profeta do Novo Testamento tem essa missão de aquecer, de gerar vida, fazer com que o espírito dele seja aquecido novamente, amém? Então eu quero que você seja alguém que tenha essa sensibilidade para ouvir de Deus, para perceber de Deus essas palavras inspiradas, direcionadas, para trazer consolo, edificação e assim também exortação e encorajamento. Amém? Esses são os 3 dons verbais. Eu quero incentivá-los a buscá-los, a ser um instrumento nas mãos de Deus por meio desses dons. Os segundos, a outra classe de dons, são os dons de revelação. Você vai ver nas igrejas mais pentecostais ou pentecostais, eles usarem dom de revelação. Na verdade, esse dom de revelação, ele se encaixa em 3 tipos de dons que vão se manifestar no dia a dia da igreja. Não é uma terminologia errada, como eu disse, é importante você entender o que ela significa para o seu dia a dia, independente da terminologia. Mas Paulo fala que esses dons de revelação, eles se encaixam em 3 tipos: o de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e o discernimento de espírito. A palavra de conhecimento, não sei se você já teve essa experiência, de alguém vir e falar alguma coisa para você, que só você e Deus sabia. Só deixa eu ver aqui, quem já teve essa experiência? De alguém vir, Deus usar um profeta para vir falar com você, algo que só você e Deus sabia. Deixa eu ver quantos que já. Isso é palavra de revelação. Você recebeu uma revelação, um entendimento, alguém veio e falou coisas que só você e Deus sabia, mas ninguém sabia. Então isso é palavra de conhecimento, é aquela palavra que, ou um conhecimento que não teria como ser obtido de outra forma. Por exemplo, vou contar um testemunho, um exemplo que aconteceu comigo. Ano passado, eu e minha esposa estava na parte da tarde, logo após o almoço, conversando sobre algo. Em relação à igreja, em relação ao ministério, as coisas da igreja. Só eu e minha esposa, conversamos à tarde, isso num domingo à tarde. Quando chegou no domingo à tarde, no domingo à noite, Deus enviou uma profeta aqui, e falou exatamente o que nós conversamos lá. Isso significa o quê? Uma palavra de conhecimento. São aquela inspiração que o Espírito dá acerca de você, que você fala, mas como que ele sabe disso? Como que ela sabia disso? Você vai ver os irmãos testemunhando, principalmente nos encontros, que acontece muito.
Pessoas de forma inspirada vêm e traz revelações, direções específicas sobre a vida da pessoa, do que vai acontecer, do que está acontecendo ou do que aconteceu. Então essa palavra de conhecimento é um conhecimento dado a uma pessoa que ela não pode saber de outra forma, ela não pode saber de forma natural. É um dom dado no Espírito. Você quer ver um exemplo? Eu estava no seminário e eu fazia escala junto com um colega meu de classe em uma igreja. E tinha uma irmã que ela era muito usada nesse dom. E ele tinha cometido um pecado naquela tarde. Só que ninguém sabia disso. Ele contou isso para mim depois. O que essa profeta abençoada fez? Deus deu uma palavra de conhecimento para ela. Falou, ele está muito abatido. Ele está fraco, chateado, triste porque ele cometeu esse pecado. Ele não queria. O que a profeta fez? Chamou ele lá no fundo da igreja, no particular, e falou com ele: você cometeu esse pecado, né? Falou assim, você não queria, mas o Espírito Santo vai te fortalecer agora. Deu uma palavra de fortalecimento, de encorajamento, e ele foi profundamente ministrado por uma palavra de conhecimento. Era um pecado que só ele sabia, mas ninguém sabia. Mas Deus mostrou para aquela irmã, e ela deu uma palavra para ela de encorajamento, de consolo e de edificação. E ele saiu de lá fortalecido. Porque às vezes as pessoas, por não saberem usar esse dom, expõem a vida das pessoas. E não é para isso. Quem tem essa palavra de conhecimento, muitas vezes ela vai ter percepções muito íntimas das pessoas, mas ela tem que ser usada para edificar, não para expor, não para constranger. Então o Espírito muitas vezes ele vai mostrar situações para você, para mim, para nós, que você precisa lembrar que é sempre para abençoar, é sempre para edificar, é sempre para restaurar a vida das pessoas. Não sei se você tem algum contato com as Escrituras, mas lembra de Davi quando ele pecou? Deus enviou o profeta Natã até Davi e disse todo o pecado que ele tinha cometido. Foi lá no particular com ele, criou toda uma história e disse: você pecou. Então entenda que o objetivo desse dom é mostrar aquilo que está oculto, que muitas vezes de forma natural a gente nunca vai perceber, a gente nunca vai ver, a gente nunca vai entender. Jesus usou esse dom lá em João capítulo 1, verso 47, sobre Natanael. Quando ele chama Natanael, ele diz: eu te vi debaixo da figueira. E Natanael diz: mas como que você sabe disso? Como que você sabia que eu estava debaixo da figueira? Verdadeiramente você é o Filho de Deus. Porque ele é alguém que estava ali, debaixo daquela figueira, estudando, né, orando, falando com Deus, coisas que só ele sabia. Só ele sabia o que ele foi fazer debaixo daquela figueira. Mas Jesus falou: eu te vi lá debaixo da figueira. Então eu quero dizer para você que esse dom é um dom que Deus ele usa para trazer as pessoas. Às vezes a pessoa anseia tanto: eu quero ouvir a voz de Deus. Essa é a forma que o Espírito vai usar de forma direta, objetiva, para falar com as pessoas. Amém? Então eu quero que você entenda e busque isso. Esse dom ele vai te guiar, ele vai te encorajar em tempos de crises, e vai sempre trazer coisas escondidas que você precisa de discernimento. Eu falo que esse é um dom que ele pode ser um instrumento de abençoar muitas vidas. Eu vou contar uma aqui, bem íntimo, pessoal, para que você entenda como que ele pode ser um instrumento nas mãos de muitas vidas. Eu estava orando, certa feita, com uma pessoa, e no momento da oração, o Espírito falou comigo: fala para ela, que eu vou usar ela no dom de louvor, no ministério de louvor. Ela vai ser muito usada nessa área. Terminou aquela oração, falei: deixa eu perceber se é do Espírito. Falou: olha, Deus me mostrou você sendo muito usada na área do louvor. Era uma pessoa batizada, estava afastada, ela, o marido, querendo voltar, e na hora que eu falei aquilo para ela, o olho dela brilhou. Falei: você já fez parte do Ministério do Louvor? Ela falou: sim, é meu maior prazer, é minha maior alegria. Falei: então volta, que o Senhor Jesus vai te usar muito nessa área. Quero dizer para você que ela está aqui com a gente, está congregando, está uma bênção, está firme. Vocês vão ver em breve ela sendo um instrumento nas mãos de Deus. Isso é palavra de conhecimento. Deus pode fazer isso para você em qualquer lugar. Certa feita eu fui visitar uma mulher grávida, eu comecei a orar por ela. O Espírito falou comigo: ela está muito aflita. Falar para ela que esse filho é para alegria, é para bênção. Esse filho vai trazer paz, não vai trazer dor sobre a vida dela. Falei o que o Espírito estava dizendo, os olhos dela se encheu de lágrimas, ela estava muito aflita. Pastor, a minha primeira gravidez foi muito difícil, eu estou com muito medo. Eu falei: não precisa ter medo, ele vai ser um refrigério na sua vida. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo, ele vai te usar dessa forma.
E Ele vai usar pessoas para falar assim na sua forma. Então, peça esse dom para o Senhor, que você vai ver que o Espírito Santo vai te dar discernimento, entendimento sobrenaturais sobre situações. E você pode ajudar e abençoar muitas vidas. Amém? Esse dom é chamado de palavra de conhecimento. Há um outro dom, falando do dom de revelação também, que é a palavra de sabedoria. Sabe aquela pessoa que ela sempre tem uma palavra sábia? Né? Eu sempre uso a vida do presbítero Isaías aqui. O presbítero Isaías é alguém que sempre tem uma palavra sábia. Você vai procurar um conselho para ele, ele sempre tem uma palavra sábia. Você tem uma dúvida, ele sempre tem uma palavra sábia. E essa palavra de sabedoria é o que diz lá em Lucas, capítulo 21, verso 14 e verso 15. Olha que Jesus prometeu esse dom. Ele diz, olha, contudo, convençamos-nos de uma vez que não deve preocupar-se com o que dirão para se defender. Jesus dizendo aos apóstolos, quando eles estiverem diante dos tribunais, ele disse, pois darei a vocês palavras de sabedoria, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Você quer ver um exemplo? Jesus, os fariseus, os saduceus, sempre tentaram colocar Jesus em situações difíceis, não é assim? Trouxeram certa vez a mulher adúltera. Qual era o objetivo dele? A lei manda matar, mas o Senhor prega a graça, o perdão. O que nós fazemos? Jesus falou, Deus deu para ele uma palavra de sabedoria. O Espírito Santo lhe deu uma palavra de sabedoria. E ele disse, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Não ficou nenhum. Foi uma palavra de sabedoria. Você vê Jesus usando essas artimanhas, essas estratégias, em muitos casos. Por exemplo, teve um momento em que Jesus estava pregando e desceram um paralítico pelo telhado para Jesus curar. Mas Jesus não curou de imediato. Jesus disse, os seus pecados estão perdoados. O povo começou a razoar. Não é nem falar. A razoar é pensar na mente. O que esse cara pensa que é para perdoar pecados? E Jesus, percebendo no Espírito que ele estava falando, disse, o que é mais fácil? Dizer ao paralítico, levanta e anda, ou perdoar-lhe os pecados? Aí Jesus disse, para que vocês saibam que eu sou o Filho de Deus, e que o Filho de Deus tem poder para perdoar pecados, ele disse ao paralítico, levanta e anda. Sabe o que significa? Jesus ali, ele teve uma atitude de sabedoria, uma palavra de sabedoria, e quebrou toda aquela incredulidade que estava sendo gerada no coração daquelas pessoas. Então a palavra de sabedoria é aquela capacidade que você tem de falar e agir de forma sábia. Eu conto isso para os irmãos, porque foi uma experiência que eu tive, eu estou mostrando aqui de forma prática, como que esses dons podem ser uma bênção na sua vida. Eu tinha um problema sério na minha família, que talvez você tenha. Toda vez que eu chegava no meio da minha família, uma pessoa se levantava e começava a me afrontar. Falava mal de pastor, falava mal de igreja. Irmãos, toda vez era aquele clima horrível. Sabe quando você se sente intimidado, que o diabo te intimida diante dessas situações? Te diminuindo, te menosprezando. E uma vez o Espírito falou comigo, você vai aceitar isso até quando? Eu falei, eu não sei como resolver esse negócio. Como que eu vou resolver isso? Aí o Senhor me deu uma palavra de sabedoria. O Senhor me deu uma palavra de sabedoria. Quando isso acontecer, você vai fazer assim, assim, assim. Aí eu falei, eu quero que o Senhor agora me dê uma oportunidade. Só uma oportunidade, que agora eu quero resolver esse negócio. Não demorou muitos dias, minha família reunida de novo. Lá vem ele. Afrontosamente. Eu me levantei, olhei bem para ele e falei, deixa eu falar uma coisa para você. Todas as vezes que eu venho aqui, você fala que o pastor não presta, que a igreja não presta, que nós estamos fazendo tudo errado. Eu falei, eu quero saber o que você está fazendo de bom. Por que você não se levanta então e faça a diferença? Eu estou tentando. Por que você não se levanta, não se torne um pastor então e faça melhor do que eu? Irmãos do céu, essa pessoa acuou assim, nunca mais. Hoje ele pede conselhos para mim. Toda vez que ele precisa de alguma coisa, ele pede oração, ele pede conselhos para mim. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Deus ele vai te dar palavras, muitas vezes, de sabedoria. Talvez você vai passar por situações, o Espírito Santo vai te dar ali palavra de sabedoria. Então eu entendi que eu não poderia me intimidar diante daquilo, porque aquilo estava me fazendo mal. Então Jesus te prometeu que Ele vai dar para você a capacidade de você usar as palavras certas, de formas certas, e ser uma bênção na vida de muitas pessoas. Amém? Ele vai te dar estratégia, sabedoria para você sair de certas situações. Pessoas vão te questionar, e vai vir argumentos que você fala, mas de onde que eu falei isso? Não sei nem por que eu falei isso.
porque o Espírito Santo deu para você palavra de sabedoria, amém? Então ore pedindo para que o Senhor te dê essa palavra de sabedoria. O último dom de revelação é o discernimento de espírito. Esse não tem muito segredo. É aquela capacidade que você tem de diagnosticar se aquela pessoa é usada por Deus ou não. Certo é feita? Vou contar uma outra experiência aqui, talvez você tenha tido alguma experiência assim. Eu estava numa igreja de um pregador que veio de fora e ele começou a revelar a vida das pessoas tudinho. Na hora o meu espírito olhou para aquilo e falou: não é o Espírito Santo que usa ele. Não é. Eu olhei e falei: não é o Espírito Santo. Aí você, como que o senhor sabe disso? Eu falei: não sei te explicar como que eu sei, mas eu olhei e falei: tem alguma coisa errada. Falei: não é o Espírito Santo que usa esse homem. Conversei com o meu pastor na época. Ele: não, Zé, que você está enganado. Não, o homem é usado por Deus. Não falei com ninguém, só falei com o pastor. Sabe o que aconteceu? Dias depois, ou meses depois, ele voltou novamente na igreja e começou a surgir casos de que ele investigava a vida das pessoas no privado e lançava depois em público. Ele colhia as informações e depois jogava. E as pessoas começaram a falar: pastor, tem alguma coisa errada com esse homem. Está acontecendo assim, assim. Eu falei isso para ele, depois ele falou lá em púlpito, como que se o Espírito estivesse mostrando tudo para ele, mas foi eu que falei. Então eu quero dizer para você que discernimento de espírito é isso. É você olhar e perceber: tem alguma coisa errada. Talvez você vai ver alguém. Certa feita fui numa mulher que disse que ela era profeta aqui em Araputanga. É uma profeta. A hora que eu cheguei lá, me levaram lá, a hora que eu cheguei lá, ela travou. Não conseguiu profetizar nada. E eu cheguei lá, ela com um cigarro na boca. Falei: não tem como isso aqui ser do Espírito. Depois eu sentei com essa moça e falei: minha filha, tem como aquela mulher ser profeta? Ela orou, fez aquela coisa lá, mas não saiu nada. Ela foi profetizar, travou a boca dela. Aí eu falei com ela, não é do Espírito. A Bíblia diz que pelos frutos você conhece a árvore. Então você tem que olhar para a pessoa, você vai perceber se está dando bons frutos ou não. Como que uma pessoa está ali dependente de um vício, de um cigarro, vai profetizar sobre a vida de alguém? Não tem jeito. É uma coisa que evidencia que ela não está cheia do Espírito Santo, nada. Havia ali uma manipulação. Você vai ver em Atos capítulo 16, verso 17 e verso 18, Paulo discernindo. O texto diz que havia uma moça que seguia Paulo, e ela gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e anuncia o caminho da salvação. E o texto diz que ele ficou assim por muito tempo atrás de Paulo. Aí no verso 18, o que o Paulo fez? Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia dela. E no mesmo instante, o Espírito a deixou. Era um espírito de enganação. Estava fingindo que aquela mulher era alguém também usada por Deus. Então eu quero dizer para você que esse espírito de discernimento, ela vai te dar essa capacidade de discernir se aquilo é uma coisa boa ou ruim, se são demônios ou é Espírito Santo. Tem pessoas, irmãos, que têm um nível tão profundo de entendimento espiritual, que quando uma pessoa fica possessa, ela sabe quantos demônios aquela pessoa tem, quem são os demônios e o que eles estão fazendo ali, a natureza, o número, a quantidade. Isso é discernimento de espírito. O Aloysio conta a experiência, o pastor Luiz conta a experiência que ele conhecia, ele trabalhou em libertação com o Senhor, que ele sabia isso. Ele chegava, lá de longe eu já falava: olha, tem uma pessoa endemoniada naquela casa e é esse demônio. Aí você fala assim: não é possível. Chegava lá e era verdade. Então quando nós falamos de discernir espírito, nós estamos falando disso. Nós tivemos uma experiência agora recentemente, junto com o pastor Márcio Lemes, de uma moça que todas as vezes que algum pastor orava por ela, ela caía e dormia. Aí todo mundo falava: está dormindo no espírito. Aí aconteceu isso com o pastor Márcio. O pastor Márcio falou: tem alguma coisa errada. Diz que ela corou, ela caiu. Diz que perguntou: quem está aí? Tinha uma legião de demônios nela, aquela mulher. Mas ele teve um discernimento: não é o Espírito Santo, isso é demônio. Como que você sabe? Não sei, mas você vai pelo Espírito Santo perceber que aquele cair ali não foi do Espírito. Tem o cair no Espírito? Tem, do Espírito Santo. Mas toda vez que a pessoa cai, ela levanta diferente, amém? Então não cai simplesmente por cair, cai por um propósito. Você vai cair e vai levantar curada. Você vai cair e vai levantar curado. Você vai cair e vai levantar transformado. É um cair que tem um propósito.
Deus não vai permitir que você caia. Não é assim, quando a gente vai fazer uma cirurgia, a gente não passa por um processo de anestesia. Você cai, você fica ali talvez anestesiado, mas quando você levanta diferente. Ninguém aplica uma anestesia em você por acaso. Então o cair não é por acaso. Quando o Espírito Santo toma você e porventura você caiu, tem um propósito de te curar de algo, de te libertar, te fortalecer. Tem um propósito, entende, irmãos? Amém? Então eu estou falando para vocês sinais para que você tenha esse discernimento do Espírito. Agora você precisa orar para que o Espírito Santo te dê discernimento espiritual. Amém? A pergunta que você tem que fazer é: você tem orado por esses dons? Se você não tem orado, eu quero dizer para você que você precisa orar. O Espírito Santo está conclamando para que nós oremos, porque Ele quer conceder a nós, irmãos. Ele quer conceder a você esses dons, amém? Você vai ser alguém que vai falar em línguas, vai interpretar, vai profetizar, vai ter palavra de conhecimento, vai ter palavra de sabedoria, vai ter discernimento de espírito. Então você precisa saber quais são esses dons, quais são as suas funções, mas a partir de agora orar e pedir: Senhor, eu quero esses dons na minha vida, eu quero esse entendimento, eu quero essa percepção espiritual. E para concluir, quero falar sobre os dons de habilidade. Existem 3 dons. O primeiro dom é o dom da fé. E quando eu falo da fé, aqui não é um fé, pastor, eu creio em Jesus, não. Por exemplo, você vê Josué dando ordem, lá no capítulo 10, verso 12 ao 14, dando ordem ao sol: pare! E o sol parar. Tem que ter muita fé para fazer isso, não tem, irmãos? Ele fala que Josué orou. Claro que não foi o sol que parou, foi a terra que parou, mas naquele tempo não se tinha esse entendimento, então a terra parou, porque ele declarou. Você vai ver Elias dizendo: não vai chover por 3 anos, e não choveu. Ele orou novamente: agora vai chover, e choveu. Isso é fé, é você ter fé para declarar as coisas. Eu abri e falei que isso é um dom, é uma fé sobrenatural, que vai gerar milagres, maravilhas, ações sobrenaturais. Quer ver um exemplo? Jesus fez muito isso. Jesus disse: vai lá, pesca no mar. O primeiro peixe que pegar vai ter uma moeda dentro dele, dentro da boca dele. Vai lá e paga os nossos impostos. É alguém que tem uma fé de experimentar coisas sobrenaturais. Então esse dom da fé é um dom que vai gerar milagres, maravilhas e ações sobrenaturais. Você vai ver Paulo, dizendo, quando o barco está naquela tempestade, diz: não sai ninguém do barco, nós vamos sair do outro lado, intacto, nem um fio de cabelo vai se perder. O que aconteceu? Eles chegaram do outro lado e, de fato, ninguém se perdeu. Então, quando nós falamos de fé, nós estamos falando dessa capacidade da pessoa crer de forma sobrenatural. Isso conduzir pessoas a situações complicadas, mas com esperança de sair do outro lado. Então essa é uma habilidade, é um dom de habilidade, de você crer de forma extraordinária. Depois Paulo fala também sobre os dons de curas. Agora, o que é importante você entender? Pastor, quem tem o dom de cura? Qualquer um que chegar doente, ele cura? Não. Quem tem o dom de cura, ele não vai curar todo mundo o tempo todo. Você vê Jesus lá em João 5, no tanque de Betesda, o texto diz que havia multidões de enfermos lá, esperando. Mas Jesus foi lá e curou um somente. Um somente. Então entende, quem tem o dom de cura, porque muitas vezes as pessoas questionam: se ele tem um dom de cura, por que ele não entra no hospital lá e cura todo mundo? Porque não é assim. Por mais que a pessoa tenha um dom de cura, isso depende de uma direção do Espírito para curar pessoas específicas. Então não é porque você tem um dom de cura que você vai ter o poder de curar quem você quer. Não depende de você. Depende do Espírito Santo decidir quem, e na sua soberania, que nós não sabemos. Algumas pessoas são curadas, outras não. O que a gente sabe que não é por merecimento, é por graça, amém? Mas Deus não vai curar todos. Isso é um fato. Então quem recebe esse dom para curar enfermidades e doenças, entenda que vai ser uma cura que não vai ser por meio natural. Você vai orar, eu falo que Deus já me usou para fazer muitas curas. Quero dizer, muitas curas. Certa feita uma mulher chegou aqui e falou: pastor, eu estou com uma dor de cabeça, tem mais de 5 anos e nada passa. Eu falei: nós vamos orar? Não é normal isso? No mesmo tanto que eu orei, tinha um demônio plantando dor de cabeça nela. Repreendi aquele demônio, orei sobre a vida dela, e ela nunca mais teve aquela dor de cabeça. Certa feita, o dono estava comigo nessa visita, nós estávamos visitando uma pessoa, diz ela que tinha um problema na costela do lado, e ela tinha feito todo tipo de exame, e nada resolvia aquilo lá. Uma hora parecia que tinha infecção, fazia de novo, não tinha mais, e ela via uma dor profunda. Na mesma hora, a gente orou por ela, manifestou um demônio nela, nós expulsamos, repreendemos, e aquela dor imediatamente passou. Ela voltou em si e falou: pastor, o que aconteceu? Não está doendo mais. Porque
o Espírito Santo, ele opera trazendo essas curas. Muitas vezes plantadas por demônios ou doenças, muitas vezes de cunho natural. Meu pai era alguém que estava condenado à cadeira de roda. Condenado. Ele foi curado sua coluna. Uma vez um pastor veio, orou sobre a vida dele, mostrou certinho, você tem um problema na coluna, assim, assim, assim. E hoje Deus está te curando. E ele foi completamente curado da coluna. Já é um senhor hoje de idade, e ele trabalha no sítio, faz tudo com a coluna 100% curada. Então eu quero dizer para você que essas curas sobrenaturais existem. Nós podemos mencionar, estou mencionando que algumas, mas tem centenas de pessoas curadas na nossa igreja, que tiveram inúmeras experiências. Estou mencionando só algumas que me vêm à mente agora. Mas eu quero dizer para você que você precisa orar para que Deus te dê esse dom, e que você entenda que você pode ser um instrumento nas mãos de Deus para curar a vida de pessoas. E sabe o que a gente tem que fazer? Orar para que curas aconteçam. Se a gente não tem fé, porque começa assim, eu tenho que ter fé para orar para alguém que está enfermo, para ser curado, porque se eu não tenho fé, eu nem oro. Então por isso que eu preciso do dom da fé. Se você tem um dom da fé, você vai ter um dom para orar e dizer o seguinte: seja curado em nome de Jesus. Amém? Então entenda que um dom vai levando ao outro. Se você tem a fé, você vai ter talvez ousadia de orar para alguém que está enfermo e ministrar sobre ele a cura. Então por que Jesus curava? Por que o dom de cura? Pastor, tem necessidade disso? Tem. Você vê que Jesus, através das curas, ele atraiu uma multidão de pessoas atrás dele. Tinha uma multidão de pessoas parando para ouvi-lo. Interessado em quê? Na palavra? Não, na cura. Mas no meio daquele processo o evangelho era pregado. E aquelas pessoas se converteram. Então as curas, ela tem um propósito de trazer um bem-estar para você, para mim. Você está enfermo, peça para o Senhor te curar. Ou se você está vendo alguém passando mal, Senhor, me dê autoridade, me dê unção, me dê esse poder de ministrar cura sobre a vida das pessoas. E essas curas confirmam a palavra de Deus. Esses milagres confirmam que Deus está naquele ambiente, está naquele lugar, que aquela palavra é verdadeira, glorifica o nome de Deus, atrai as pessoas e gera fé no coração das pessoas. Amém? E para concluir, eu quero falar sobre os dons de milagres. Os dons de milagres têm a ver com esses dons que saem do curso natural. É uma intervenção sobrenatural de Deus. Por exemplo, Jesus transformou água em vinho. Esse é um milagre. Esse é um dom de milagres. Você vê Jesus ressuscitando mortos. Isso é um dom de realizar milagres. Você vai ver Jesus multiplicando pães. Isso é milagres. Então eu quero dizer para você que quando nós temos esse dom, o Senhor vai nos dar a sabedoria de intervir de forma sobrenatural em certas situações. Você vai ver Paulo sendo picado por uma cobra extremamente venenosa. Todo mundo disse, vai morrer. Sabe o que aconteceu com Paulo? Não aconteceu nada, porque ele tinha um dom de milagres. Ele sabia que aquilo ali não ia levar ele naquela situação. Você vai ver também as prisões sendo abertas de forma sobrenatural. Você vai ver muitos exemplos na Bíblia de milagres extraordinários acontecendo. Você vai ver os apóstolos ministrando e milagres extraordinários acontecendo, como Paulo libertou a vida daquela mulher. Mas, pastor, qual é o objetivo desses milagres? Teve uma época na vida das nossas igrejas aqui na região, não sei se ainda tem, mas tinha um pastor que orava e dente de ouro era gerado na boca das pessoas. Quem ouviu falar isso? Viu? Aí, como que eu digo assim? Muitas pessoas julgavam, será que é de Deus? Do diabo eu tenho certeza que não é, irmão, você pode ter certeza. O diabo não tem nenhum interesse em colocar dente de ouro na boca de ninguém. Ele pode colocar um dente podre, mas de ouro não. Pode ter certeza disso. Colocar uma cárie lá, isso aí ele faz. Mas colocar um dente melhor no lugar, não vai. Eu entendo, hoje, pelo Espírito, que talvez esse pastor seja alguém que tinha esse dom de milagres. Era uma forma de atrair as pessoas. Era uma forma de mostrar ali o poder de Deus, a soberania de Deus, que coisas extraordinárias acontecem. E talvez na vida da pessoa, fisicamente não mudava nada, mas no espírito muda. Toda vez que ela olhava para aquele dente, ela fala, poxa vida, algo sobrenatural aconteceu na minha vida. Então isso gera fé, isso gera edificação. Então isso convencem os homens do pecado, os homens passam a ter mais fome de Deus, e é uma forma de espalhar o evangelho. As pessoas vão lá por curiosidade, deixa eu ver se acontece comigo. Talvez nem acontece com ela, mas ela ouve a palavra, vê algo acontecendo perto dela, e fé é gerada no coração dela. Amém? Então eu quero dizer para você que há muitos dons que o Senhor nos concede, e todos eles têm um propósito de abençoar as pessoas e glorificar o nome de Deus. Eu gostaria de concluir nessa manhã te incentivando a buscar esses dons. Então eu falei aqui de 9 dons. Eu falei dos dons
de fala ou verbais, é importante você memorizá-los, que são os dons de línguas, interpretação de línguas e de profecias. Depois nós falamos também sobre os dons de revelação, que é a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria e o discernimento de espírito. Depois nós falamos também dos dons de milagres, que tem a ver com o dom da fé, o dom de cura e o dom de milagres. São esses dons de habilidades extraordinárias. E a pergunta que você tem que fazer nessa manhã é: quantos dons você já tem? Quais dons você já tem? Pastor, não tem nenhum. Não, pelo menos um eu creio que você tem, que é o dom da fé. Talvez ela só precise ser aumentada e se tornada extraordinária. Mas eu quero dizer para você, pastor, desses 9, extraordinário eu não tenho nenhum. Então você vai nesta manhã dizer: Senhor, eu não quero mais isso. Eu quero os dons do Senhor. Eu quero fluir, porque é do desejo de Deus te conceder esses dons. É do desejo de Deus conceder a mim esses dons. E nós vamos, no decorrer de junho, orar junto por esses dons. No último domingo agora, de junho, nós vamos fazer uma oração para enchimento do Espírito, derramamento de dons, para que Deus concede dons. Então você não vai faltar no último domingo, amém? Não falte no último domingo. Então quero concluir te incentivando a buscar. 1 Coríntios capítulo 12, verso 31, Paulo, ele disse o seguinte: entretanto, irmãos, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Depois vai falar sobre o amor. Mas ele diz: busquem com dedicação os melhores dons. Então, como que você tem que buscar? Com empenho, com dedicação, os melhores dons. Amém? O verso 3 do capítulo 13, Paulo falando sobre o amor, ele diz: olha, entretanto, se eu der aos pobres tudo que eu possuo e entregar o meu corpo para que eu tenha de que me gloriar, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Paulo está dizendo: olha, busque os dons com a motivação correta. Tem pessoas que buscam os dons e não recebem, sabe por quê? Porque eles buscam com a motivação errada, o Espírito Santo não dá. Porque ele quer se engrandecer, ele quer ser alguém melhor do que o outro, ele está pensando nele, em se autogloriar, em se auto-vangloriar. O Espírito Santo não concede. Então entenda que o Espírito Santo vai te conceder os dons se você pedir com a motivação correta. O que move tem que ser o amor pelas vidas, pelas pessoas, de você abençoar e de você ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Amém? Então eu quero concluir em 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. Se coloca de pé. Nós vamos ler esse texto e nós vamos orar. Se você deseja receber do Espírito esses dons, o louvor não precisa subir aqui hoje, nós vamos orar, nós vamos levantar um clamor, para que o Senhor Jesus nos dê essa revelação e esse entendimento. O texto diz: pois também todos nós fomos batizados por um só Espírito, para constituir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. A todos nós foi dado de beber um só Espírito. Então, eu quero que você nesta manhã, é 14, tá? Não é esse não, 14, 12. A palavra edifica, mas não é esse. Ora, 14, 12. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Estão ansiosos, amém? Diga assim: eu quero, eu desejo os dons do Espírito. Eu anseio pelo Espírito Santo. Então o texto diz: visto que vocês estão ansiosos para ter dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a vida da igreja. Só esse versículo aqui. Então eu quero que você nessa manhã deseje, anseia, queira de todo o teu coração fluir nos dons espirituais. Mas você vai orar, você vai buscar com a motivação correta, com uma crença correta. Amém? Então eu quero que nesta manhã você vai levantar um clamor junto comigo, conosco, e você vai pedir: Senhor, me dê esses dons. Talvez você não vai lembrar dos 9 agora, mas você vai chegar na sua casa, você vai memorizar esses dons. Depois eu vou enviar esse esboço no grupo da igreja, você pode ir lá observá-lo também, estudá-lo, mas eu quero que você se interesse por isso. Se você gostaria de aprofundar nesses dons, faça o curso de maturidade. No curso de maturidade nós estudamos dom por dom desse, de forma profunda, de forma detalhada, para que você tenha conhecimento e entendimento. Não é o meu objetivo aqui nesta manhã
entrar de forma profunda em cada dom, mas te mostrar que eles estão disponíveis. Enquanto mais dons nós temos, mais abençoado instrumentos nas mãos de Deus nos tornamos. Amém? Então eu quero que você ore nessa manhã, e você vai clamar para que o Espírito Santo conceda a você nessa manhã os dons que Ele tem disponível para você.